Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Em plena campanha eleitoral, faltando pouco mais de um mês para as eleições na Argentina, o primeiro turno das eleições que pode determinar qual é o futuro presidente da nação argentina. Javier Milei, o candidato favorito e surpresa para essas eleições, que, como já falei aqui no canal, se posiciona abertamente e frontalmente, sem compromissos, contra o comunismo organizado em nosso continente, ele lança mais uma bomba contra Jorge Mário Bergoglio, seu conterrâneo e adversário, que é também conhecido como Papa Francisco. Isso ocorreu há menos de 2 dias atrás, em uma entrevista concedida ao jornalista americano, muito conhecido na internet, principalmente na plataforma X, o antigo Twitter, chamado Tucker Carlson. Tucker, no contexto dessa entrevista, pergunta a Javier Milei o que ele pensa sobre a questão do aborto, ou melhor, ele coloca assim: o senhor é oposto ao aborto. Por quê? You oppose abortion. Why? Bueno, porque como liberal, o sea, liberal libertario, aclaro, porque en inglés liberal es distinto, así que lo voy a decir como libertario. Nosotros creemos que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, adhiriendo a las ideas de la libertad, básicamente una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida. O sea, filosóficamente estoy a favor de respetar el derecho a la vida. Después hay una justificación desde el plano de vista de la ciencia, de las ciencias naturales, digamos, que es el hecho de que la vida comienza en el momento de la fecundación. Y en ese mismo momento se genera un nuevo ser en evolución, ¿sí?, con un ADN distinto. Es decir, es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero ese niño dentro del vientre no es su cuerpo. Es decir, el niño no es su cuerpo. Por lo tanto, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por la diferencial de fuerzas, ya que no tiene forma de defenderse. Y no solo eso, sino que además hay una cuestión de índole matemática. La vida es un continuo, con 2 saltos discretos, que es el nacimiento y la muerte. Y cualquier interrupción en el medio es un asesinato. No contexto de uma resposta tão clara e determinada em favor da vida, em favor do princípio católico, em defesa da vida e contra o aborto, Tucker não poderia ficar mais admirado, porque, afinal de contas, qual é possível que um candidato, e único candidato na verdade, que se propõe, se coloca contra o aborto, ou seja, contra o assassinato de crianças inocentes, como não pode ter o apoio do Papa, que é um dos maiores defensores, ou assim deve ser, do direito à vida? O jornalista aptamente nota que, em vez de haver apoio da parte de Francisco, o que existe é crítica. E da parte do próprio Milei também, Milei chama Bergoglio de comunista, e os dois então não se dão muito bem, por que será? Essa é a questão de Tucker Carlson. E a resposta de Milei é mais uma bomba contra Francisco, onde afirma categoricamente que ele tem afinidade com ditadores. So I would think you're a Catholic. You said you're just defending really the Catholic life principle. The Pope, the current Pope, is from Argentina. I would think he would support you. He has instead criticized you, and you've called him a communist. Why the disconnect? Bueno, primero porque el Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro.
es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry. Raúl Castro is a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Lo cual eso es un problema. Além dessa afinidade com ditadores, Javier Milei também observa que Francisco ostenta um falso conceito de justiça social, conforme já havia dito em entrevistas anteriores, que nós fizemos questão de compartilhar aqui no canal do Controvérsia Católica, em nosso último vídeo sobre esse assunto. Pero además es alguien que considera que la justicia social, un elemento central de su visión, y eso es muy complicado porque la justicia social, ¿qué es? Robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Entonces implica dos cosas. Una es un robo, y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los 10 mandamientos. Es decir, avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto, es un problema de que está violando los 10 mandamientos. El otro problema es que es un trato desigual frente a la ley. Y no me parece que sea algo justo, digamos, que algunos sean premiados y otros sean castigados desde una posición de poder como la que tiene el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. Mas não é só isso. Milei vai além. E ele também, mais uma vez no contexto de denunciar os comunistas e seu plano utópico e absurdo de economia e de vida social, ele também mostra quão injustificável é o posicionamento de Francisco. Afinal de contas, se ele se diz católico, como é que ele pode defender e ser condescendente e apoiar uma agenda herética como essa? Eso es lo que quiero que quede claro. Los socialistas tienen las manos manchadas de sangre. Todo el tiempo tienen manchadas las manos de sangre. No les alcanzó con... Are you arguing that socialists commit bloodshed because they believe they are God? Porque ellos se creen que son Dios. Es decir, son unos herejes. Es decir, por eso Hayek en su último libro esto lo llamó la fatal arrogancia. Es decir, porque para coordinar todo este tipo de acciones, la cantidad de conocimiento que hay que tener, y eso está vinculado a otro artículo de Hayek que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, donde da una forma más científica y profunda de la idea de la mano invisible, de Adam Smith. Lo que dice es que para poder aplicar el socialismo es necesario que las personas que lo hagan deban ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir, creen que son Dios. Y le voy a contar algo. No son Dios. Y les voy a decir algo peor. Son tan miserables y tan rastreros los políticos, y en especial los de izquierda, que además están debajo de las personas promedio. Porque solamente, ¿quién va a pretender ser igual al promedio? Solo el que está por debajo. Por lo tanto, es la agenda de los envidiosos. La envidia es un pecado capital. De eso nada bueno puede salir. Del asesinato nada bueno puede salir. Del robo nada puede salir. Entonces, volviendo al Papa Francisco, ¿por qué defiende una agenda que defiende el asesinato, el robo, la envidia? Es raro, ¿no? Es decir, So why does he? What's the answer? yo creo que debería darla a él. Es decir, porque a la luz del debate, a la luz de la evidencia empírica, él es el que tiene que dar
explicaciones de por qué defiende una organización económica que conduce a la pobreza, a la miseria, a la violencia, a la decadencia, y que si los dejaran destruirían el mundo. Sería una explicación, que lo explique él. Yo no soy socialista, yo soy liberal libertario. Milei, estando ele em plena campanha eleitoral, pensou não ser oportuno, ao que parece, falar diretamente o que ele pensa sobre Jorge Mário Bergoglio, que ele é um herege, que ele é, na verdade, o representante do maligno nesta terra. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Mas todos nós sabemos que este é o verdadeiro pensamento de Javier Milei. E um pensamento muito sensato e muito objetivo. E somente comunistas, hipócritas, podem pensar o contrário. E, na verdade, temos até aqui um exemplo para vocês de cortesia. O caso do presidente atual do México, López Obrador, que fez, inclusive, questão de mostrar esse vídeo diante do público e, em seguida, dizer que não, nós não podemos admitir que se fale assim do Papa. Resulta que de repente sale un personaje en Argentina, así como Vox en España, que es todo un movimiento. Pero este de Argentina empieza a cautivar a sectores, ¿no?, sobre todo de clase media, conservadores. E incluso es el que obtiene más votos en la última elección. Pero fíjense que llega al extremo de lanzarse en contra del Papa Francisco. A ver si me consigues lo de Milei. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Andá. No, pero hay más. Este país tiene tantos años de justicia social. ¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí?, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Que la envidia... Uma pessoa que tem tanto respeito pelo Papa e tanto respeito pela Igreja Católica que permitiu que em seu país, o STF, de lá a Suprema Corte do México, declarasse a inconstitucionalidade do direito à vida. Isto é, declarasse que o aborto não está contra a Constituição mexicana e que, portanto, seria inconstitucional penalizá-lo, proibi-lo. México, então, é um país que agora, de uma maneira mais definitiva, se coloca ao lado do aborto. E assim também, infelizmente, foi o caso da Argentina sob os Kirchner, a terra natal de Bergoglio, também o caso da Irlanda, uma terra tão conhecida por ser católica. Tudo isso nessa época em que reina esse politiqueiro mafioso que posa como Papa Francisco, mas cujo verdadeiro nome é Jorge Mário Bergoglio. Esse homem, sob o seu antipontificado ou despontificado, reinou essa política de morte. E ele não fez nada. Os seus pronunciamentos em oposição são o silêncio. Ouvem-se os grilos fazerem cri-cri e ele em perfeito e absoluto silêncio. É sempre assim. Mas, quando a questão é política, quando a questão são os interesses dos seus companheiros ditadores criminosos, aí é diferente.
O Papa Francisco recebeu nesta terça-feira no Vaticano o presidente de Cuba. Miguel Díaz-Canel está fazendo uma viagem por vários países europeus e ainda vai passar por França e Sérvia. A presidência de Cuba detalhou que o encontro, que durou pouco mais de 30 minutos, permitiu constatar o estado positivo das relações bilaterais. Díaz-Canel também se reuniu com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. Segundo a Santa Sé, a conversa se concentrou na situação de Cuba e na contribuição que oferece à Igreja, especialmente no âmbito da caridade. Também foram tratados temas internacionais de interesse mútuo. Alguns opositores ao regime cubano se concentraram na Praça de São Pedro com bandeiras e um cartaz que pedia respeito aos direitos humanos em Cuba. A Igreja Católica tem um papel importante de mediação com o regime comunista. Em 2014, a instituição interveio no degelo das relações entre Washington e Havana. Aí ele ergue a sua voz e faz críticas às pessoas que fazem frente a isso, defendendo liberdades legítimas e principalmente colocando em xeque o plano de poder maligno destes comunistas assassinos e ladrões. Então, embora Javier Milei é mais discreto aqui em suas conclusões com relação a Bergoglio, nós entendemos que a um católico, a esta altura do campeonato, não deve restar dúvida. Bergoglio é um falso profeta, Bergoglio é um herege, Bergoglio é um falso papa. E isso nós declaramos com todas as veras do nosso coração, porque nós entendemos que ele é uma pessoa que, se um dia foi qualquer coisa na igreja, prevaricou de suas funções, agiu de uma maneira que negou o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, passou a pregar novidades, que é o que ele faz, 24 horas por dia, sempre que tem oportunidade, seja no aeroporto, seja em algum documento, seja em qualquer ação que ele tome, sempre temos o espírito de novidade, que é uma coisa inadmissível para um papa. Os papas antigamente faziam um juramento do qual eles se auto-anatematizavam se, por acaso, eles permitissem alguma novidade na igreja. E esse Bergoglio hipócrita, fariseu, falso profeta, não faz nada senão tentar introduzir novidades, novos modos, novas ordens na Igreja Católica. E para isso agora ele prepara um sínodo nefando, que não vai fazer outra coisa senão trazer esta agenda mundana para dentro das fileiras da igreja de uma maneira ainda mais definitiva e formal. Nós sempre estaremos opostos a esse projeto e é por isso que nós fazemos esses vídeos aqui, tentando chegar a pessoas que, de repente, ainda não perceberam a magnitude do problema. Peço que vejam também outros vídeos aqui do canal, em que entramos em mais detalhes sobre isso, tanto do ponto de vista teológico, quanto mostrando os fatos que corroboram a essa nossa firme conclusão. Muito obrigado pela vossa atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.